As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia podem ser compradas por quilogramas, existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Beleza, às vezes fica mais caro, porque é mais difícil produzir, às vezes é mais barato, porque é mais fácil. Beleza, até aqui não mata nada. Aqui começa a questão, ó. Considere que, independente da época ou da variação do preço, certa fruta custa R$ 1,75 por quilograma. Dos gráficos a seguir, aquele que representa o preço, que ele chamou de M, pago em reais pela compra de N quilogramas desse produto é qual? Então o que a gente tinha que pensar aqui, ó? A gente tem que fazer análise do preço, que o preço vai estar, olha só, o preço é o Mike está no Y, então o preço é o Y, o preço é o Y e a quantidade de quilogramas é o X. Então eu quero fazer a relação entre essas duas grandezas e descobrir qual o gráfico que representa elas. Pessoal, uma coisa que tem que pular na nossa cabeça quando a gente lê isso aqui, ó, é que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Como é que eu sei que elas são diretamente proporcionais? Pula na minha cabeça direto, galera, direto. Então, olha só, como é que seria... Eu já explico isso aqui para vocês, mas como é que seria o raciocínio na hora da prova? Ah, essas duas grandezas são diretamente proporcionais e o gráfico que representa duas grandezas diretamente proporcionais é sempre uma reta que passa pela origem. Olha aqui, ó, não é reta, não é reta, é uma reta, mas não passa pela origem, é uma reta, mas não passa pela origem, é uma reta, passa pela origem, gabarito, letra, eco. Era isso que era a resolução. Enxergou que elas são diretamente proporcionais, então tem que ser o gráfico tem que ser uma reta que passa pela origem. Se tivesse duas retas que passam pela origem aqui, daí nós teríamos que pensar mais, porque daí teria que desempatar. Mas nesse caso, a questão só queria que vocês soubessem isso. Diretamente proporcionais é uma reta que passa pela origem. Bom, mas como é que eu sei que elas são diretamente proporcionais? Muita gente tem essa dúvida, né? Professor, eu não sei analisar se é diretamente proporcional ou se não é. Daí, muita gente diz que sabe... Vamos lá, Amanda perguntou, por que tem que passar pela origem? Vamos ver, vou dizer isso aí. Para ser diretamente proporcional, muita gente fala de forma errada a seguinte frase. Ah, duas grandezas são diretamente proporcionais quando, se uma cresce, a outra cresce também. Já ouviram falar isso? Tá errado falar isso, galera. Tá errado. Inclusive, a gente falou isso, acho que 2 lives atrás, e a Darliane deu a resposta correta aí. Darliane, manda aí. Para duas grandezas serem diretamente proporcionais, qual é a frase correta? Uma cresce, se uma cresce, a outra também cresce, mas tem que ser o quê? Na mesma proporção. Perfeito, Darliane, muito bom. Aqui, ó, crescem proporcionalmente. Essa frase é muito importante. Se não crescer na mesma proporção, é porque não é daí, galera. Não é. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou inventar duas grandezas aqui. A grandeza alfa e a grandeza bravo. Daí eu digo que quando a grandeza alfa é 5, a bravo é 6. Beleza. Quando a grandeza alfa é 10, a bravo é 8. Quando a grandeza alfa é 20, a bravo é 13. Vamos ver se elas são grandezas diretamente proporcionais? Primeiro, vou pensar do jeito errado, que eu falei que era do jeito errado. O jeito errado diz, se essa aqui cresceu, essa aqui cresceu também. Opa, se essa aqui cresceu, ó, de 10 para 20, cresceu. Essa aqui também cresceu, 8 para 13. Ah, então são diretamente proporcionais, porque quando uma cresce, a outra cresce também. Não, galera, não são, porque elas não estão crescendo na mesma proporção. Como é que eu vejo se está na mesma proporção? Eu vejo aqui, ó, qual a proporção que aconteceu aqui? Não dobrou? Galera, dobrar é uma proporção. Ó, dobrou aqui. Essa é a proporção que ocorreu aqui. Aqui tem que ocorrer a mesma proporção. Daqui para cá dobrou, galera?
Não dobrou. De 6 para 8 não dobrou. Então pronto, não são diretamente proporcionais. Só vai ser diretamente proporcional quando, se esse lado dobrar, esse aqui dobrar. Se esse lado meiar, esse lado vai meiar também. Se esse lado triplicar, esse lado vai triplicar também. Tudo o que acontecer numa, vai acontecer na outra também. Beleza? Daí, olha só, como é que a gente sabe que essa situação é uma situação diretamente proporcional? Porque eu penso o seguinte, ó, se eu compro uma banana, não é banana, é uma fruta qualquer, né? Se eu compro 1 quilo da fruta, eu pago R$ 1,75. E se eu dobro a quantidade de quilogramas, ou seja, 2 quilogramas, não vai custar o dobro do preço? Se eu comprar o triplo de quilogramas, eu tenho o triplo do preço. Então, tudo o que acontece com o quilograma acontece na mesma proporção com o preço. Então, quilograma e preço são diretamente proporcionais. E quando nós temos duas grandezas diretamente proporcionais, elas crescem linearmente, ó. Quando uma dobra, a outra dobra. Se eu dobrei aqui, vai dobrar aqui. E tem que passar pela origem, galera, porque olha só, se eu compro 0 quilogramas, quanto que eu vou pagar? Eu vou pagar 0, né? Se eu não estou comprando nada, eu tenho que pagar 0. Por isso que tem que passar pela origem. Se não passar pela origem, galera, não é diretamente proporcional. Isso já caiu também no Enem, perguntando sobre, de outra forma, né, mais diretamente proporcional, e dava uma reta que não passava pela origem. Tem gente que acha que é, mas não é, galera. Tem que passar pela origem justamente pelo fato de que se eu comprar 0 coisas, eu pago R$0. Não tem como. Beleza, pessoal? Então, esse era o bizu da questão, enxergar a proporcionalidade e marcar. Outra maneira que nós poderíamos fazer essa questão é por geometria analítica. Eu penso o seguinte aqui, ó. Vamos pensar nesse cara. Deixa eu botar aqui assim, para quem quiser tirar o print, aparecer no print. Ó, a quantidade, o preço pago, e aqui é o quilogramas. Ó, se eu compro 0 quilogramas, eu pago 0. Se eu compro 1 quilograma, eu pago R$ 1,75. Se eu compro 2 quilogramas, eu pago o dobro disso, que vai dar R$ 3,50. Se eu compro 3 quilogramas, é o triplo disso, e assim por diante. Agora eu consigo achar que o preço sempre é a quantidade de quilogramas vezes 1,75. Olha só, o preço não é o Y, é igual a 1,75 vezes quilogramas, que é o X. Então, 1,75x. Ó. Isso aqui não é uma equação de reta que passa pela origem? Gabarito, letra, eco. Então, eu achei a equação da reta, o coeficiente linear, ó, aqui é mais 0, não é? Coeficiente linear, aqui assim dele, ele é 0, passa pela origem. E tem um coeficiente angular crescente, né? Porque é positivo, é uma reta crescente. Se tivesse uma reta decrescente aqui, não seria resposta. Beleza? Então essa aqui é outra maneira da gente resolver.